Oi, eu sou a Fabielle Bacelar e eu estou aqui hoje para te ensinar a como descomplicar a costura criativa com foco no aumento da produtividade. Você está na Semana da Costura Criativa Descomplicada, uma série de 5 vídeos onde eu te conto a minha história com a costura criativa e te dou dicas práticas para você aumentar sua renda através dessa arte. Esse é o segundo vídeo dessa série, então se você não assistiu o primeiro vídeo, dá uma pausa nesse daqui, vai lá assistir o primeiro vídeo e depois você volta. No primeiro vídeo eu conto as minhas primeiras experiências na costura criativa e eu te ensino a fazer essas duas bolsas aqui, ó, que você pode transformar em até mais bolsas se você quiser. Essa bolsa, essas bolsas são baseadas na primeira bolsa que eu costurei e foi por isso que eu decidi trazer ela aqui para essa Semana da Costura Criativa Descomplicada. Hoje eu vou continuar a história e as costurices, mas antes eu gostaria de agradecer a todo mundo que deixou comentário no vídeo anterior. Fiquei muito feliz em saber que vocês se identificaram com minha falta de jeito na costura quando eu comecei. Então, muito obrigada por tirar um tempinho para escrever esse comentário e eu prometo que vou fazer o possível para responder a todo mundo até o final dessa semana. E um recado importante, esses vídeos aqui só vão ficar disponíveis até domingo. Então não perde a oportunidade de costurar comigo agora e nem de se inscrever se você ainda não é inscrito, porque depois não vai ser possível nem assistir a aula e nem ter acesso ao molde. Se você caiu nesse vídeo aqui de paraquedas e não está inscrito na Semana da Costura Criativa Descomplicada, eu vou deixar o link aqui abaixo desse vídeo para você se inscrever, tá? Porque você precisa informar o seu nome e seu e-mail para você ter acesso aos moldes e apostilas que eu vou disponibilizar aqui durante essa semana. Recado dado, então vamos lá. No vídeo passado eu mostrei para vocês a foto da bolsa que eu fiz para a Ivy. Ela é um pouquinho diferente dessa daqui. A bolsa que eu fiz para a Ivy, eu cortei essas partes aqui de cima, fiz ela reta com viés e apliquei a alça por cima da bolsa, que também é uma coisa que você pode fazer nessa bolsa aqui. Tanto você pode fazer ela dessa forma, como também você pode cortar, para ela ficar reta, e pode colocar a alça embutida com forro nela reta, nela dessa forma aqui. Então é uma peça versátil que você consegue transformar e usar a mesma técnica para fazer várias peças, e é isso que a gente quer aqui nessa semana. Mas aquela bolsa da Ivy, ela foi apenas a primeira das bolsas que eu fiz. Depois de fazer bolsa para ela, eu fiz bolsa para a mãe dela, Dona Ligiane, saudades. Fiz bolsa para minha mãe, que eu também tô morrendo de saudade. Fiz bolsa para a irmã dela, que é a Bia Fernandes, e tem algumas historinhas aqui que eu quero contar para vocês, que é muito engraçado. Isso foi só o começo, as primeiras bolsas que eu fiz, então tem um gostinho especial. Mas eu não lembro direito o que aconteceu depois, eu tenho que entrar lá no meu arquivo para poder puxar essas informações e lembrar desse início na costura criativa que marca a vida da gente, Às vezes a gente não lembra com detalhes, mas quando a gente pega uma foto, alguma coisa, a gente consegue lembrar. Como são as coisas, As coisas da vida. Quando eu ainda morava em Vila Velha, eu e o Adriano decidimos ir visitar a família lá na região de Teixeira e Poço da Mata, família e amigos. E aí eu encontrei com a Bia, nessa visita eu acabei encontrando com a Bia e ela trouxe a bolsa que eu tinha feito para ela, essa bolsa que eu vou colocar aqui, se eu não mostrei ainda eu vou mostrar agora, e ela trouxe essa bolsa aqui pra mim. Na foto que você viu aqui, ela tava nova, Mas, e também tem essa questão, a foto não tem tanta qualidade, então vocês não vão conseguir ver com detalhes, porque na época eu não tinha celular com câmera boa, enfim, não tinha câmera, não tinha nada. Então, era a foto que dava pra tirar, era o que eu tirava. E aí o que aconteceu? O Adriano pegou essa bolsa e ele começou a analisar a minha costura. Ele já estava acostumado com as costuras novas que eu estava fazendo na época. Porque quando eu casei com ele, eu já estava costurando há uns 2 anos e meio, 3 anos, 4 anos por aí. E aí meu acabamento já tinha melhorado muito. E ele era o meu controle de qualidade. Então toda vez que eu ia vender alguma coisa, eu falava, Adriano, analisa aí pra mim, vê se o acabamento tá bom. Aí ele pegava, revirava a peça, olhava, aqui não tá legal, essa costura que você pode melhorar e tal, enfim. E aí o que aconteceu? Ele fez isso com a bolsa. Só que aquela bolsa, que eu tinha costurado uns 3 anos antes, vou falar assim, não tava com acabamento muito legal não.
Gente, mas foi muito engraçado. Porque ele pegou a bolsa numa naturalidade, igual ele fazia quando tava só comigo, ele fez, né, na frente da Bia. Ele, olha, nossa, que acabamento horrível. Gente, os pontos todos tortos. Meu Deus, você costurava mal, hein? Vou te falar. Melhorou bastante. O mais engraçado, eu tava acostumada, né? Eu sabia que eu tinha melhorado na costura. Então ele fala daquele jeito, não me, tipo assim, não trouxe nenhum dano pra mim, porque eu já sabia mesmo que eu era ruim quando tinha começado. Mas o legal foi ver a cara da Bia, porque ela ficou olhando assim, parada, sabe? Estatelada, tipo, meu Deus, ele tá falando mal da costura dela. Foi muito legal. Eu nem sei se ela lembra disso. Você lembra disso, Bia Fernandes? Conta pra mim. E aí, o que aconteceu? Foi bom porque eu não tinha mais acesso às primeiras peças que eu tinha feito, né? Quando eu comecei a costurar, foi com a máquina Eugênia idosa da minha mãe, e eu não tinha dinheiro para comprar os tecidinhos, então eu comecei a pegar essas encomendas, né? Eu não recebia nada para fazer as peças, mas minhas amigas compravam os tecidos que eram mais carinhos, assim, e pediam para eu fazer as peças para elas. Tinha lá o combinado, tipo, se eu estragar, eu não tenho dinheiro para te devolver o tecido, mas elas estavam tranquilas, né, em deixar na minha mão, confiavam mais no meu trabalho do que eu mesma, e por conta disso eu fui melhorando, né? Então eu tive amigas muito legais, né, que acabaram me incentivando a continuar costurando, porque elas, tipo assim, quando elas pegavam a bolsa pronta, elas ficavam tão felizes que eu tinha feito a bolsa pra elas, que acho que elas não viam os defeitos, gente, era muito legal. E assim, isso me ajudou demais, porque, né, eu tava morando fora da casa dos meus pais, eu não tinha dinheiro para comprar os materiais, eu queria aprender a costurar nas horas vagas, não tinha como pagar curso, era tudo tão complicado, e daquela forma ali eu fui conseguindo aprender. E quando elas me davam os retalhos, então eu ficava tão feliz, gente, porque era tipo assim, os pedacinhos que eu ia conseguir fazer e inventar outras coisas depois, sabe? E elas sempre me davam os retalhos, então pra mim tava valendo. E aí, nessa fase que eu tava usando o tecido, né, os tecidos de outras pessoas pra treinar, eu fiz um monte de coisa. Eu fiz as bolsas, fiz pano de prato, fiz bainha em toalhas, né, pano de copa. E tudo que ia aparecendo, assim, que eu tinha tempo de fazer, eu ia fazendo porque eu ia treinando. E foi muito bom pra mim, porque quanto mais eu costurava, mais fácil ficava. Eu já não gritava quando a agulha quebrava, quando a linha embolava, eu já sabia mais ou menos o que eu tinha que fazer, porque, né, já tinha passado por várias situações, e a Gal, que era a minha vizinha, mãe da Camila, tinha me ajudado. E aí foi indo essas coisas, sabe? Eu fui melhorando e fui prestando atenção no barulho da máquina, já conseguia reconhecer, opa, o barulho da máquina mudou. O que eu tenho que fazer agora? Para, olha, né, vê se a linha saiu do lugar, se a linha de baixo está no lugar certo. E isso tudo foi a prática que foi trazendo para mim. Então, eu gosto de falar que a gente aprende a costurar costurando. Né? Assistir vídeo é muito bom, mas se você não colocar em prática, você nunca vai melhorar na sua costura. Nessa época, eu ainda estava trabalhando, né, na parte administrativa da loja de cosméticos e fazia costura nas horas vagas. E a situação já tinha me formado, né, já estava em outra fase ali. E essa situação da loja lá de cosméticos era um trabalho confortável, né? Eu tava estável, tava legal, era um trabalho bom, né? Os meus chefes eram maravilhosos, ainda são até hoje, né? Não são mais meus chefes, mas continuam maravilhosos. Beijo, Jungir e Márcia. E o que acontece, né, no meio do caminho? Essa situação confortável demais começou a me incomodar. E aí eu li um livro do Max Lucado chamado Quebrando a Rotina. E esse livro deu meio que um nó na minha cabeça, porque ele falava que a gente passar o dia inteiro fazendo algo que a gente não gosta, né, poderia fazer a gente adoecer. E é como se a gente nunca tivesse a oportunidade de viver uma vida plena. E isso me chamou muita atenção, porque eu tava me sentindo assim, né? Eu passava o dia todo sentada ou trabalhando lá na loja, e quando chegava o final do dia eu me sentia esgotada, assim, sem energia, e não fluía tanto as coisas, sabe? Mas quando eu tava costurando eu me sentia viva, eu queria continuar costurando, se deixasse eu ia costurar até de madrugada. E isso foi um dos pontos que me chamou a atenção, porque uma das coisas que falava no livro é que quando você acha, né, o seu propósito, aquilo que você nasceu e que você consegue fazer naturalmente,
você não se cansa com facilidade. O seu corpo se cansa, mas você não se sente esgotado. E foi isso que me deu, né, que virou uma chavinha na minha cabeça. Eu não sabia ao certo ainda, né, o que eu queria fazer. A costura criativa nem tinha esse nome na época. E o fato de eu ter trabalhado, né, na loja de decoração de festas lá quando eu tinha 14 anos, deixou essa sementinha na minha cabeça de que era possível viver da criatividade, era isso que eu sentia, que existia essa possibilidade, né, de viver usando a criatividade que Deus tinha me dado. E eu só sabia que não era a loja, né, que não era para eu continuar ali na loja. E na época foi uma decisão difícil assim para mim tomar, sabe? Porque eu não tinha dinheiro para montar uma loja de decoração, que era o que eu saberia fazer, e também não sentia se era realmente aquilo ali, e eu não tinha dinheiro nem para montar o meu ateliê, né? Eu tava costurando com a máquina antiga da minha mãe, então tinha esse entrave, né? E eu não sabia o que fazer, mas eu sabia que eu precisava sair do meu trabalho. Eu sentia, né? Eu sabia que eu precisava sair da minha zona de conforto. E num dos meus tempos de oração, assim, com Deus, Deus me falou que eu precisava voltar para casa dos meus pais. E aí foi um baque para mim, porque eu já estava trabalhando, né, me mantendo desde os 17 anos. Claro que eles me ajudavam quando podiam, mas aluguel, alimentação, ônibus, tudo era eu que mantinha, né, com o meu trabalho. E eu já estava desde os 17 até os 23 morando fora de casa, mas Deus falou que eu precisava voltar para casa dos meus pais. E ali, né, eu pedi para ser demitida do meu emprego, na loucura mesmo, tipo assim, né? Pedi para ser demitida. Eles me demitiram, foi bom porque me deu aí um tempinho do seguro-desemprego, né? Mas foi assim, foi uma decisão loucura mesmo. Não recomendo ninguém fazer. Eu só fiz porque eu tinha certeza de que Deus tinha falado comigo. O que algumas pessoas falam que também é coisa de gente doida. Então, né, não sei, né, o que dizer a respeito disso. Vamos guardar esse segredinho aqui entre nós. E assim, além de eu já estar passando pela minha situação, né, de conflito interior, claro que tem os amigos que sempre apoiam a gente em tudo, né, que a gente decide fazer, mas também tinham aqueles amigos que me mostravam a real, assim, eu não vejo que era má intenção deles, sabe? Mas eles falavam assim, você tá doida, você vai sair do seu trabalho, você vai voltar pra casa dos seus pais, você já tá com 23 anos, você já se vira sozinha, e você vai pra uma cidade pequena, porque acho que Teixeira na época tinha 170 mil habitantes, vou colocar uns 200 mil. E na cidade dos meus pais tinha 40 mil, né? Poço da Mata deve estar nessa faixa. Gente, não sou muito boa com número assim não, tá? Mas era mais ou menos isso. Então, tipo assim, eu ia pra uma cidade muito menor, que não tinha perspectiva de trabalho pra mim ali. Mas quando Deus fala alguma coisa pra gente e a gente obedece, Ele cuida de tudo, né? É isso que eu sinto, assim. E o que aconteceu? Aí a minha mudança saiu no dia 15 de dezembro de 2010. E no dia 17 de dezembro, mesmo ano, né, 2 dias depois, eu fiquei sabendo que o Adriano estava interessado em mim. E ele foi lá pra Teixeira, ele chegou lá no dia 27, que foi 2 dias depois do Natal. No dia 31 de dezembro, nós começamos o nosso namoro, né? E foi um relacionamento à distância, porque eu estava em Teixeira e ele estava em Vila Velha, né? Mas foi esse período, né, que a gente começou o nosso namoro, que eu estava na casa dos meus pais. Naquele 1 ano e meio foi um ano onde eu pude fazer todo o meu enxoval e melhorar, né, o meu acabamento na costura. E aí o que aconteceu? Né? Eu peguei o dinheiro do meu seguro-desemprego, peguei a Eugene, idosa, né, da minha mãe, ela me deu, ela deixou eu fazer isso, eu dei entrada na loja, tipo assim, eles pegaram a máquina como entrada e ali eu comprei a minha máquina branca de neve, né, que é a Singer Facilita Pro. E foi com essa máquina que eu fiz tudo que eu pude fazer no enxoval e inclusive eu fiz a colcha que eu dei de presente pro Adriano no dia do nosso casamento. E é muito legal, gente, porque ele sempre falava com a Márcia, né, que foi madrinha do nosso casamento também, uma amiga nossa. E uma vez eu ouvi ele falando isso com ela, quando eu tava lá em Vila Velha visitando ele, né. E ela sempre falava assim, Adriana, tá doido? Dá muito trabalho fazer colcha patchwork, vou fazer não. E aí eu tive a oportunidade de fazer essa colcha, né, pra ele. E no dia do nosso casamento, 28 de julho de 2012, eu entreguei essa colcha pra ele, né? Mandei uma amiga minha entregar numa caixa bonita e tal. Então foi muito bom, né? Eu tive a chance de
de explorar todo esse lado aí da costura criativa. Né? E eu sei que se eu estivesse trabalhando lá na loja de cosméticos e tal, eu não ia ter oportunidade de crescer o tanto que eu cresci. Mas lembrando, isso aqui é a minha história, né? É uma parte da minha história. Não tem como eu falar com vocês o que vocês devem fazer. O que eu estou querendo trazer para vocês aqui é tipo um pouquinho, né? Para vocês saberem um pouquinho de como tudo começou e motivar vocês a saírem da zona de conforto. Né? Não saírem do emprego, como eu fiz, né? Eu tinha uma certeza ali quando eu saí do emprego, mas saírem da zona de conforto e se existe algo que te incomoda, né, na situação atual que você tá, procurar essa mudança, que eu acho que vai ser bom pra você. E depois que eu casei, eu tive a chance de continuar dedicada ao ateliê em tempo integral. E fui pouco a pouco, né, começando a montar o meu ateliê com os dinheiros que entravam das encomendas, os dinheirinhos. A primeira vez que eu consegui receber um dinheiro um pouco maior foi fazendo os panos de prato com a Márcia, que eu já contei em outros vídeos aqui, né, outros vídeos no meu canal do YouTube. E aí eu fiz esses panos de prato, consegui o primeiro dinheiro, comprei a tábua de corte, que é até essa que tá aqui até hoje, a régua, o cortador, 10 metros de tecido, 5 metros de manta, tudo foi com o dinheiro dessa primeira, né, grande empreitada da gente fazendo os panos de prato. E depois disso, conforme iam entrando as encomendas, eu ia reinvestindo, né? Fui reinvestindo em materiais, em equipamentos, até que em 2015 o meu ateliê começou a dar lucro, né? Antes disso, ele era mais um hobby, assim, e eu só reinvestia, né? Mas em 2015 eu decidi que ele era um negócio e aí eu comecei a cuidar dele direitinho para ele dar lucro e funcionou. E assim, eu comecei com a lista de encomendas, depois eu fiz alguns sabonetes artesanais que eu gostava muito na época, assim, até hoje eu amo, né? Mas depois eu fiz essências também para ambiente. E aí eu percebi que eu precisava focar, né? Aí eu vendi essa parte aí dessa mini fábrica de sabonetes para uma amiga e fiquei focada só na costura criativa desde então. E aí eu comecei a perceber que meu trabalho não rendia. Porque toda vez que eu ia fazer as encomendas, né, eu gastava um tempão atendendo o cliente, gastava para ir buscar o material daquela encomenda na rua. E eu sentia que não rendia, né? O meu tempo ia, tipo, escorrendo pelos meus dedos e eu não conseguia fazer, né, aumentar minha produtividade e aquilo ali estava me incomodando. As clientes, né, demoravam muito para poder escolher as partes da peça que ela podia escolher. Às vezes ela podia escolher só o tecido de fora e um complemento, né, um composê. E ali ela demorava muito para escolher, tinha que ver as estampas, aí tinha que tirar foto, coloca um tecido perto do outro. E todo esse processo, a minha frustração é porque eu não conseguia pegar esse tempo de atendimento e colocar na peça, né? Então aquele valor ali da minha hora, ele ia sendo perdido, porque era um tempo que eu não estava produzindo. E foi aí que eu comecei a mesclar. Né? Continuei fazendo as encomendas, mas enquanto a cliente estava decidindo qual tecido que ela ia colocar e tal, eu estava fazendo peças pronta entrega também. E ali eu comecei a fazer as peças que normalmente as clientes mais pediam. E o que acontecia? No momento que ela vinha fazer uma encomenda, ela fazia a encomenda e muitas vezes ela levava aquela peça pronta também. Ou teve casos que ela desistia da encomenda e pegava a peça pronta, o que facilitava demais para mim e eu comecei a ver, né, que tinha possibilidade de aumentar o rendimento ali do ateliê. Foi aí que nós decidimos que iríamos fazer um intercâmbio para a África do Sul. Isso era em 2016, né? Era um sonho do Adriano aprender inglês e ele queria muito fazer um intercâmbio e eu embarquei nesse sonho junto com ele e a gente decidiu que ia para a África do Sul aprender inglês lá. Só que, assim, a gente tinha um prazo curto, né, que a gente precisava comprar as nossas passagens e custava R$5.000 na época, e de volta para nós dois. E aí pensa, né, a gente precisava comprar as passagens até dezembro e isso era em setembro, então eu tinha aí, né, de setembro para outubro um mês, novembro, dezembro. Então eu tinha 3 meses, a gente tinha 3 meses para conseguir juntar R$5.000, né? E aí o que a gente fez? Tínhamos que traçar algumas metas para conseguir esse dinheiro
para comprar essa passagem por esse preço, senão ela ia ficar mais cara. E foi aí que eu parei para refletir, né? Parei para fazer as minhas contas. E eu percebi que nessa onda aí de encomendas, eu estava produzindo uma média de 35 peças por mês. Nessa época, eu fazia encomendas e também fazia as peças pronta entrega. E a minha sogra vendia essas peças, tanto as pronta entrega como também trazia encomendas para mim. Então a gente traçou uma meta, né? Que era de produzir 500 peças nos próximos 3 meses, de setembro até dezembro, produzir 500 peças para conseguir comprar essas passagens. E aí, no ritmo que eu tava, né, com as encomendas, de fazer 35 peças por mês, eu faria no máximo 105 peças, que seria, né, 35 vezes 3, daria 105. Mas a gente foi analisando a situação e nós decidimos criar uma ação para conseguir alcançar aquelas 500 peças. Olha só a ousadia da pessoa, sair de 105 peças para 500 peças em 3 meses. Eu só topei porque ele disse que ia me ajudar. Vou falar a verdade para vocês, porque essa meta sozinha eu já sabia que eu não teria capacidade de alcançar. Mas ele falou que ia me ajudar. E aí a gente decidiu que eu não ia mais pegar encomendas, ia ficar focada só na produção pronta entrega e a minha sogra ia vender. E aí eu tive que fazer minha sogra aceitar uma comissão de 10% em cima do que ela vendesse, porque ela não queria cobrar, só que eu também não achava justo ela vender as coisas pra mim sem receber, porque dá trabalho, né? Ela vendia no trabalho dela e aí tinha que cobrar as pessoas depois, enfim. Nessa onda toda aí, a gente chegou nesse combinado, que a Adriana ia me ajudar na produção, minha sogra ia continuar vendendo as peças e a gente ia dar conta aí de fazer essas 500 peças no meio do caminho. E aí eu defini as peças que eram mais vendidas no ateliê para poder produzir. E essas peças eram necessaire média, necessaire pequena, jogo americano portátil, pano de prato e o porta-celular. Eu não tinha nicho definido nessa época, e essas eram as peças que as pessoas mais pediam. E aí o esquema era esse, né? Eu e Adriano na produção, aí ele cortava, nós dois, né? A gente quiltava o máximo que a gente conseguia. Eu colocava o zíper nas peças, no final do dia a gente embalava e no dia seguinte minha sogra vendia. Então era essa dinâmica, né? Ele cortava, aí às vezes eu quiltava, às vezes ele quiltava, colocava o zíper, fazia o acabamento e a gente embalava e minha sogra vendia. E a produção tava indo bem, sabe? A gente tava bem empolgado. Mas tinha um porém. Nessa época a gente também tinha loja online de tecidos. Então por várias vezes eu precisava parar, né? Nós dois precisávamos parar de costurar para ir separar os pedidos das meninas e enviar pelos correios. Então isso tomou um tempo que eu não botei na agenda, não estava previsto e acabou atrapalhando a minha meta de 500 peças em 3 meses. Mesmo assim, eu consegui subir, né, de 105 peças em 3 meses, né, que seria 35 peças por mês em 3 meses, 105. Subi de 105 para 384 peças. Pra mim foi, tipo, surpreendente. Se fosse só as peças, né, se fosse só a produção, eu tenho certeza que a gente tinha alcançado as 500. Mas como tinha loja de tecidos também, que a gente precisava vender, acabou que não deu, né? A gente teve que dividir as forças ali, mas ainda conseguimos fazer e vender 384 peças. Hoje eu sei que foi uma meta muito ousada, considerando a nossa rotina. Mas foi ótimo, né? Porque a gente conseguiu pagar as nossas passagens e a gente também pagou um stand na Feira Arte Santo, que acontecia em Vitória, e lá a gente conseguiu vender a maior parte do estoque de tecidos que a gente tinha antes da nossa viagem. Hoje eu vejo que essa decisão de parar de aceitar encomendas e focar nas peças pronta entrega, né, foi uma decisão assim assertiva, porque a gente conseguiu aumentar a produção em 365%, e isso é muita coisa. E minha sogra assim ajudou demais a gente. Eu sei que não seria possível se não tivesse alguém vendendo essas peças para nós, né? Mas assim, sendo realista, vamos dizer que eu estivesse sozinha, que o Adriano não estivesse me ajudando, né, minha sogra não estivesse vendendo para mim, eu acredito que eu conseguiria subir a minha produção em 100%, em vez de 365, né?
eu acredito que eu conseguiria subir a minha produção em 100% se eu tivesse feito essas mesmas estratégias sem a ajuda, né, de outras pessoas. Mas me entenda aqui, tá? Eu não tô dizendo que você deve parar de pegar suas encomendas e também não tô falando que você deve produzir as mesmas peças que eu. Mas eu acredito que entre uma encomenda e outra, você pode sim começar a produzir peças rápidas e práticas que vão te ajudar a recuperar, né, esse dinheiro tipo assim, que você estaria fazendo nada, esperando encomendas, vai te ajudar a recuperar esse dinheiro no momento das vendas sazonais. Então, o que acontece? Enquanto a cliente está ali decidindo, você pode fazer essas peças mais rápidas, que não vão te atrapalhar, e quando chegar Dia das Mães, Dia das Crianças, Dia dos Namorados, Natal, você vai ter peças a mais para vender. Por que eu tô falando isso? Porque já aconteceu várias vezes comigo de eu não conseguir vender mais por não ter peças prontas. Várias vezes as pessoas ligavam e perguntavam se eu tinha alguma coisa pronta entrega, porque elas queriam dar um presente e eu não tinha. E foi aí que eu comecei a fazer essas peças mais rápidas e práticas entre uma encomenda e outra e deu certo. Eu sei que às vezes bate uma insegurança, assim, eu fiquei insegura quando a gente decidiu parar as encomendas, né, e pegar aquilo ali, focar na produção. Eu fiquei, gente, mas e se não vender, né, vai ser um trabalho à toa. Mas uma forma de você diminuir essa insegurança é fazer o que eu fiz, né, eu peguei a minha lista de produtos e foquei naqueles produtos que eram mais vendidos. Se você ainda não vende as suas peças, você pode focar a sua produção nos produtos que as pessoas mais perguntam o preço, né? Isso pode ser um norte para você, assim. Eu não tenho um produto que eu mais vendi porque eu tô começando agora. Mas você pode focar naqueles produtos que as pessoas mais perguntam o preço quando você posta foto. Aqui nesse conteúdo da Semana da Costura Criativa Descomplicada, eu vou te ensinar a fazer peças rápidas. O meu foco é esse, né? A te ajudar a descomplicar a costura criativa. Mas eu não tenho aqui conteúdo para te ensinar a vender, ok? Então é muito importante você conhecer o seu público e você procurar esse conhecimento sobre vendas. Então, como eu não estou, trazendo conteúdo aqui para vocês sobre vendas, é muito importante, além de você colocar essas dicas que eu estou te trazendo aqui sobre produtividade, você também procurar um conteúdo sobre vendas, né? Porque aí você aumenta a sua produção e também vai conseguir vender mais ao mesmo tempo. Isso é muito importante, tá? Só para deixar claro aqui. Viver e realizar sonhos com a costura criativa é algo totalmente possível. E caso você não esteja conseguindo, fazer isso, é interessante você parar para analisar se você não está investindo o seu tempo em peças que são muito demoradas e que acabam ficando com um preço muito elevado para os seus clientes. Então vamos analisar algumas coisas aqui juntas, né? Existem várias formas de você precificar um produto. Eu indico você usar o aplicativo Apreço, que já está disponível para Android e iOS, e ele é um aplicativo para pessoas criativas como você conseguirem precificar com segurança, tá bom? O nome é Apreço, é o nosso aplicativo e eu tenho certeza que se você usar vai facilitar muito a sua vida. Hoje aqui eu não vou usar o método, a fórmula que eu coloquei lá no Apreço, tá? Eu vou exemplificar para vocês entenderem mais ou menos o que é uma outra forma de calcular que pode influenciar no preço do seu produto. Então é um cálculo amador, só para dar o exemplo. Se você quiser o cálculo profissional, procura o link do Apreço aqui embaixo que você vai achar. Então, digamos que você deseja ter um salário de R$ 1.500 com o seu ateliê. Fora os materiais que você gasta, fora o lucro que você quer ter, você deseja ter um salário de R$ 1.500. Se você produz 30 peças por mês no seu ateliê, um cálculo amador seria pegar os R$ 1.500 e dividir por 30 peças, porque aí você ia saber exatamente o valor que você cobraria em cada peça que seria referente ao seu salário. R$ 1.500 dividido por 30 peças dá R$ 50. Isso significa que o preço base de cada peça dessa já ia começar em R$ 50. Como assim? Além dos R$ 50, você teria que colocar todo o valor do material que você gastou e o valor do lucro que você deseja ter, porque se é uma empresa, precisa ter lucro. Se não tem lucro, não há crescimento, não é uma empresa, ok?
E aí, o que aconteceria, né? As chances de você conseguir competir no mercado com uma peça que já começa com o valor dela em R$50, né, são pequenas. Você não vai conseguir competir com a galera colocando produto a preço de banana por aí. Então foi pensando nisso que eu tô trazendo aqui para vocês peças mais fáceis e mais rápidas de serem produzidas. Para você conseguir sair de 30 peças por mês, igual eu fazia antes, e chegar numa quantidade de peças maior. Me entenda, tá, gente? Eu sou totalmente a favor de você precificar os seus produtos com segurança, colocar o seu preço, não dar desconto. Sou totalmente a favor disso. Mas a gente precisa ser realista. Se a sua peça já começa com um valor muito caro, né, entre aspas, caro, ela precisa ser uma peça muito exclusiva para que o cliente reconheça aquele valor ali que ela tem. Então, se você está vendendo uma peça que a concorrência também vende pela metade do preço, fica complicado, né? Você teria que ter uma peça muito exclusiva para conseguir alcançar sua meta de salário, né? Trabalhando dessa forma. Aí, para o seu produto ficar mais barato, ou você aumenta a sua produção, ou você diminui o seu salário. Eu não acho que diminuir o salário seria a melhor opção. Então, o ideal seria aumentar a produção. Então, vamos lá. Imagina que em vez das 30 peças, você continua querendo um salário de R$1.500, mas você consegue produzir 100 peças por mês. Em vez de 30, 100. E o que vai acontecer? R$1.500 dividido por 100 peças fica um custo de R$15 por peça. O que isso significa? Que você vai conseguir, né, ter um valor mais competitivo no mercado se você produzir mais peças. Então, uma peça que o preço base dela de salário começa em R$15, ela é muito mais tranquila de ser vendida do que uma peça que o preço base comece, né, o preço de salário comece em R$50. Deu para entender o que eu estou querendo dizer? Espero que sim. Se não deu para entender, comenta aqui embaixo que eu vou fazer o possível para responder todo mundo até o final do vídeo. Então, essa é a ideia que eu tô querendo passar aqui para vocês. A importância de você ter peças que vão ser mais fáceis de serem produzidas. Então, talvez seja a hora de você descomplicar. Talvez seja a hora de você parar para analisar, para refletir, definir um nicho, fechar um pouco o seu leque de produtos e começar a trabalhar com peças mais práticas. Essa pode ser uma estratégia para você conseguir alcançar um objetivo financeiro específico, igual que a gente tinha, né, dos 5.000 da passagem, ou até mesmo para você conseguir alavancar o seu sonho de viver do seu ateliê. Eu vou falar um pouco mais sobre isso no próximo vídeo, mas hoje eu quero te ensinar uma das peças que eu vendi bastante em 2016, que foi justamente a época que eu estava me preparando, né? Nós estávamos nos preparando para ir para a África do Sul aprender inglês. E essa peça é um jogo americano portátil. É um produto que acompanha a tendência de mercado, né, ecológica, porque ele ajuda a diminuir o uso de descartáveis, porque tem um bolsinho ali para você colocar garfo e faca e guardanapo de tecido. E também é uma peça que acompanha a tendência fitness, porque as pessoas que estão querendo se alimentar melhor, né, estão muitas vezes levando marmita para o trabalho ou, né, para a escola. Então é uma peça que vai acompanhar duas tendências que estão muito em alta e eu acredito que pode ser, né, um agregado aí para o seu ateliê. Essa é uma peça que eu nunca ensinei no canal, mas eu decidi trazer aqui para a Semana da Costura Criativa Descomplicada, com foco, né, em você ter a chance de aumentar a sua produtividade, aumentar a sua rentabilidade com peças que são mais fáceis de serem produzidas. Algo importante, essas peças que eu estou ensinando aqui, esses vídeos, né, cheios de conteúdo interessante para você, só vão ficar no ar até domingo. Então aproveita para se inscrever aqui nessa Semana da Costura Criativa Descomplicada, e assim você vai ter a chance de receber as apostilas e os moldes que eu estou preparando por e-mail. Assiste as aulas e já aproveita para costurar e também aproveita para enviar esses vídeos aqui para sua amiga que também gosta de costura criativa.
Agora vamos para nossa próxima peça, que é o jogo americano portátil, tá? Aqui a gente tem o molde, né? O guia de montagem do molde, ó, parte A, B, C e D. E aqui o bolso, né? O bolso vai ficar posicionado aqui na peça, ó. E aí vem, o bolso aqui tá do tamanho correto, parte A. Aí você vai montar da forma que tá aqui nesse esqueminha, ó. Parte A, parte A. E aqui que eu gosto de fazer aqui? Eu deixo essa parte inteira e dobro a próxima, ó. Parte B. Então, eu dobro aqui, você já pode vir colar, tá vendo? Cola aqui. Aí, deixa aqui essas duas partes de baixo inteira e vem e faz a mesma coisa aqui, ó. Parte C, você dobra aqui. Coloca aqui em cima, né? E passa uma fita adesiva, um durex, você escolhe. E a parte D. Aí, a parte D você vai dobrar dos dois lados, né? Aqui. E aqui. E aí, você vai encaixar tudo aqui direitinho. Tá vendo? E aí vai ficar montadinho. Depois que tiver tudo colado com durex, você pode recortar. Então, vou mostrar aqui como é que fica recortado. Assim, ó. Tá vendo? E o bolso, que vai encaixar aqui. E aí, eu gosto, como eu sempre falo com vocês, de passar para um papel cartão. Então, eu já passei para o papel cartão, tanto o bolso aqui, ó, como a peça maior. E aí, fica bem mais fácil da gente riscar isso aqui no tecido, tá? Essa é a peça pronta. Se você colocar aqui em cima do molde, ó, você vai perceber que o molde tá com uma folga aqui, tá vendo? Ao redor. Então, esse molde aqui, você vai cortar o tecido do tamanho do molde. E aí, a gente vai, né, vai costurar com a margem de costura do pezinho de máquina. O bolso também, ó. Se você prestar atenção, aqui ele tá maior. Porque você vai cortar no risco e vai costurar com o pezinho de máquina. Isso você vai ver nas próximas aulas. Então, aqui já certinho com vocês como que faz com esse molde, né? Como que você prepara ele bonitinho. As peças já estão aqui cortadas, ó. E aí, eu cortei dessa forma aqui, ó. Você pode escolher qual que vai ficar por fora, qual que vai ficar por dentro, né? E aqui você vai colocar tecido frente com frente e a manta. Aqui eu tô usando a manta R1. O bolso, eu tô usando um TNT, tá? Que eu acho que fica fica estruturado e fica mais fácil na hora de costurar, fica com menos volume. Então, o bolso tá aqui, ó, tecido frente com frente e o TNT por baixo, tá? Além disso, a gente precisa da faixinha, que pode ser um viés pronto ou pode ser uma faixa igual essa daqui, que tem 4 por 52, tá? E aí a gente vai ficar com isso aqui tudo pronto, tudo combinando. Então, essa é uma peça que você tem várias formas de fazer, né? A ideia aqui é passar o método para vocês, um tipo de acabamento para vocês, e esse tipo de acabamento aqui é o envelopado, tá? Que é aquilo que eu falei, você desvira a peça e passa uma costurinha de arremate ao redor. Particularmente, se for para trabalhar com venda em grande quantidade, eu prefiro essa peça aqui, porque eu acho que ela é mais rápida e ela é mais econômica. Para nós fazermos essa peça, nós precisamos de duas coisas estarem prontas. O bolso, que é esse daqui, e a faixinha, tá? Então, aqui, o bolso já tá aqui cortadinho, né, do tamanho que precisa ser. Nós vamos passar uma costurinha nele na máquina. E a faixinha, nós vamos ter que preparar ela antes dela ir pra máquina. Então, vamos passar direitinho, tá? E aí, o esqueminha é o que eu sempre faço aqui, mas vou repetir pra vocês. Passar ele aqui no meio, até o final. Aí, volta aqui no início. Você vai localizar o meio dos dois lados, tá? Então, aqui pra facilitar, eu já vou ajeitando ele aqui e passando dos dois lados.
Agora, a gente precisa fazer um acabamento aqui nessa pontinha, porque a gente vai dobrar aqui novamente, ó. Mas a pontinha não pode ficar com risco de desfiar, tá? Então, você vai abrir só essa pontinha aqui, ela já tá com as marcações, tá? Dobra aqui mais ou menos 1 centímetro. E aí, essa pontinha aqui, você vai dobrar até a marcaçãozinha do meio, que já tava aqui vincadinho, né? Do meio não, de 1/4. Aqui também. E aí, você vai refazer aquela dobra que tinha sido feita antes. E vai ter certeza que isso aqui não vai desfiar. Se você deixa assim e dobra novamente, ela ainda fica com a chance de dar uma desfiadinha aqui no meio. Então, quando você dobra essas pontinhas, fica super arrumadinho e você não corre risco de ter nada desfiando na sua peça. Ó. Vai ficar assim, tá? Então, dá uma passadinha aqui de novo. E aqui eu já vou colocar um clipezinho só pra manter isso aqui pressionado até a hora de eu ir pra máquina. Que a gente vai ter que tirar, se fosse alfinete ia ter que tirar também, né? Faz a mesma coisa aqui do outro lado. Então, essa parte aqui já tá prontinha pra gente ir pra máquina. Agora, vamos fazer aqui a costura dessa tira, né? Que vai prender a peça. Gente, como eu sempre falo, aqui eu tô usando a linha amarela pra vocês conseguirem enxergar. O ideal, nesse caso, é usar a linha da cor do tecido, tá? Pra gente ter menos risco disso tudo aparecer. Porque se der algum errinho, essas peças finas têm mais facilidade de dar erro. Então, se der algum errinho, não vai dar tanto problema, não vai aparecer tanto. E aqui, ó, você vai mais ou menos no meio e começa pelo meio, do lado que tá aberto, tá? Então, vamos lá. E aí, eu vou deixar a agulha sempre presa na hora que eu for parando. Diminuir um pouco a velocidade. E aí, ó. Nessa hora desse finalzinho, pega um agulhão, tá? Pra ele te auxiliar aqui, ó. Porque esse volume aqui daquela dobra que a gente fez, às vezes dá uma atrapalhada, tá? Mas é normal. Ok, vou virar. Passou, volta um pouquinho. Viro aqui novamente, ó. E vou. Chegou aqui no final, dá um retrocesso. O que nós vamos costurar é o bolso, tá? E aqui, ó, frente com frente, e o material que você escolher pode ser a manta R1 também. Lembrando que na peça, essa daqui tem que ser a parte que vai ficar pra cima. Então, se você quiser que o forro tenha um tecidinho diferente, você vai colocar nessa posição aqui e essa parte aqui é que vai aparecer do bolso, tá? Então, aqui, ó, eu vou colocar dessa forma, vou passar uma costura aqui e aqui. Essa parte aqui não tem costura, tá? Não nesse primeiro momento. Então, aqui, pezinho de máquina, pontinho 3,5. Dou um retrocesso aqui no início, porque a gente vai precisar. E a agulha tá centralizada, tá? Então, eu vou até o final. Dou um retrocessozinho. Viro, nem preciso cortar a linha. Esse tecido aqui, ó, ele deu uma andada. Então, eu vou virar a peça, tá? Tá vendo, ó? Ele andou um pouquinho. E eu vou seguir aqui o TNT. Você pode fazer a mesma coisa aí. Se o seu tecido não andar, não tem problema. Mas se ele andar, pode ser que ele fique torto por causa disso aqui, mesmo ele estando alfinetado, né? E aí, eu vou passar aqui, ó, dou um retrocessozinho no início. Tô seguindo o TNT agora, tá? Repara, ó, que agora eu tô indo por aqui. Antes o pezinho de máquina tava por aqui. Como a agulha tá centralizada, não tem problema. Pronto, vim aqui,
pode dar retrocesso no final, tá? Tá vendo, ó? Deu uma diferencinha aqui, mas não tem problema. Agora a gente vai dar uma cortadinha nesse excesso. Vamos cortar aqui um pouquinho. Aqui nessa quina, ó, é importante dar um retrocesso onde as linhas se encontram por causa disso aqui. E vou dar só uma cortadinha, não é muita coisa não, tá? Só um pedacinho mesmo. E a gente vai desvirar aqui, ó. Tá vendo? Desvirei. Dá uma ajeitadinha no canto. Minha tesoura não tem a ponta muito fina, então vou dar uma empurradinha com ela aqui no cantinho. Ok. E aqui é o seguinte, essa parte aqui a gente vai costurar quando for na peça. E essa parte aqui de cima, esse é o momento, se você quiser fazer alguma costurinha decorativa aqui, esse é o momento de você fazer, tá? Eu vou passar uma costurinha, vou escolher um pontinho aqui. Quando as máquinas estão no ponto decorativo, elas vão mexendo a agulha da forma que elas entendem ali, né? E o que é interessante aqui, quando você dá o ponto de retrocesso, se a sua máquina é eletrônica, ela vai bater 3 vezes no mesmo lugar antes de começar o ponto decorativo. Então aqui eu vou deixar no pezinho de máquina, vou dar aqui, ó, deu 3 vezes no mesmo lugar. E agora vamos lá. Tem que tomar cuidado que às vezes ela dá uma grudadinha. E aí no final a mesma coisa, quando você aperta retrocesso ela dá 3 vezes no mesmo lugar. Ficou assim. Nessa pontinha aqui, pra isso aqui não ficar saindo do lugar e correr o risco de sair do lugar na hora que eu for pra peça, eu vou passar o pontinho normal, pontinho comum, bem na pontinha, só pra segurar esses tecidinhos todos aqui no lugar, tá? Então nessa ponta aqui, ó, vou juntando com a mão mesmo e vou passar uma costurinha bem na pontinha, não é com o pezinho de máquina, tá? Ó, você vê que eu tô colocando o tecido bem próximo do centro aqui da agulha e é só mesmo pra prender isso tudo aqui juntinho, principalmente o tecido de baixo, que por causa desse voluminho aqui, ó, tem a tendência de sair do lugar. O avesso e a frente. Já dá uma cortada nesses excessos de linha. E agora a gente volta lá pra peça maior, né? Agora é a hora da gente decidir qual que vai ser o lado de fora, qual que vai ser o lado de dentro. Não sei. Eu vou colocar o verdinho aqui junto com o coração e vou deixar esse aqui do lado de fora, ou não. Não sei, porque eu gosto também desse daqui, ó. Eu gosto, dá um... deixar o mais escuro do lado de fora. Normalmente o lado de fora é o que mais suja, então vamos deixar mais escuro do lado de fora. Então aqui você vai posicionar o seu bonitinho e vai posicionar o seu bolso. Dá uma alfinetada, pelo menos assim nos cantinhos, pra prender. E aqui, ó, posiciona o bolso junto com a curvatura da peça. E o que que você vai fazer aqui? Você vai passar uma costura aqui, ó. Se você preferir, você pode passar uma costurinha aqui também. Então, o que que eu vou fazer? Vou começar daqui, vou fazer como se fosse um triângulo, aqui, ó. Venho aqui assim, venho pra cá e venho pra cá, tá? E aí, chegando aqui, eu vou subir, aí chega aqui até o finalzinho e dou só um retrocesso. Então, ó, você vai riscar aqui assim, vem até a pontinha, faz isso aqui. E aí você pode até riscar até o final ou ir seguindo o seu instinto aqui, ó, tá? Então, vem até aqui e daqui só dá vai na pontinha só pra dar uma presinha aqui, ó, tá? Mas aí, esse é o triangulinho que eu tava falando com vocês. Então, vamos lá pra máquina pra gente deixar isso aqui no lugar. Esse bonitinho aqui, ó, você vai dobrar ele no meio, dobra essa peça aqui também. Dá um piquezinho aqui, ou marca. E vem com ele aqui, tá? E aí passa uma costurinha aqui também pra prender. E agora aqui no bolso, ó, a primeira que a gente vai precisar fazer é aqui
E você precisa pensar em qual direção você vai, tá? Se você vier pra cá, ó, você vai terminar aqui. E aí a ideia é, se você vem nessa direção aqui, você consegue dar continuidade no que você precisa, sem precisar dar retrocesso nem nada. Então, dá uma enroladinha. E aí você pode colocar um ponto um pouquinho menor, um pouquinho maior. Vou colocar aqui o pontinho de 2,5, tá? A agulha centralizada para eu conseguir enxergar bem esses furinhos aqui. E toda vez que chegar no cantinho, a agulha tem que ficar posicionada para baixo. Se você tá com pedal, né, você pode girar o volante da máquina para conseguir fazer isso, tá? Não tem problema. Mais um pontinho aqui. Ok. Pode levantar a agulha, corta a linha aqui. Agora vem onde você marcou aqui, ó, e dá uns pontinhos pra prender. Pronto. A gente pode deixar pra apagar isso aqui depois, tá? Que a gente vai ter que passar depois de desvirar a peça. E agora você vai vir aqui, ó. Pega um alfinete, prende isso aqui pra ele não sair do lugar, que corre risco de ele ir pra um lado ou pro outro e você acabar prendendo ele sem querer. Nesse momento aqui, toma cuidado com a cabeça, né, da peça. Se tiver cabeça, a cabeça tem que ser pra cima, pra lá. E coloca, posiciona aqui, ó. Já pode até pegar os alfinetinhos de baixo e já alfinetar aqui em cima. Você vai deixar uma abertura aqui de uns 10 centímetros, tá? Aqui tem 11, ó, até aqui é 10. Então, deixa uma abertura aqui de 10 centímetros, que na verdade não é abertura, né? A gente faz aquele esquema dos pontinhos que eu gosto sempre de fazer. Então, vou começar por aqui, dar um ponto bem grandão, chegou aqui, dou o retrocesso de novo e dou a volta inteira. Né? Lembrando que tem que dar um retrocesso aqui e um retrocesso aqui. Agora a gente vem aqui, um pouco antes, tipo uns 2 centímetros antes, você pode começar com um pontinho em 3,5 da máquina. Chega onde tá aquela marcação que a gente vai desvirar, né? Deixar aberto, entre aspas, para desvirar. Onde está a marcação, você dá um retrocesso, aumenta o ponto para o máximo que a sua máquina consegue. A minha aqui é 4,8. Chega até onde está a outra marcação, dá uma passadinha, diminui o ponto para 3,5 novamente, dá um retrocesso e agora dá sequência na costura da peça. Aqui é onde tá aquela cordinha, eu dou um retrocesso longo, pegando a cordinha inteira aqui, pra ficar bem reforçada a costura ali. Chegou no início, dou um retrocesso novamente. Aqui, tirar esses alfinetes. E aí, ó, a aberturinha tá aqui. Eu sei por causa da marcação da caneta e dos retrocessos. Que o retrocesso, ele sempre fica mais volumoso, né? Então, vou tirar aqui essa linha. Ó, já tirei ela toda. De cima e de baixo. E assim, eu vou dar um recorte aqui ao redor com a tesoura de picote, mas se você não quiser, não tiver essa tesoura, não precisa, tá? É só porque ela facilita para eu passar a costurinha de arremate do outro lado. Não faço o corte aqui, tá? Onde tá a abertura. Faço só a partir da abertura pra lá.
Cuidado para não pegar na linha. Aqui é onde está aquela beiradinha da fita. Onde está o bolso. Chegou aqui no início. Beleza. Agora eu pego aqui a tesoura normal e faço um corte só onde tem a manta, tá? Só na manta. O tecido pode deixar, a gente precisa dele maiorzinho para facilitar para nós. Agora a gente vem aqui no meio, antes de desvirar a peça, tira aquele alfinete que você tinha colocado para prender o negocinho, que senão corre risco de machucar sua mão. Tá? E agora sim, a gente vem desvirar a peça. Você vê que aqui ela já vai assentando por causa da tesoura de picote, ó. Facilita bastante. Mas aquele esquema, né? Você pode usar um hashi, você pode usar alguma outra coisa pra passar aqui dentro, um cabinho de pincel, pra ajeitar essa peça aqui por dentro. Vou passar essa peça para ela assentar direitinho. E aqui eu vou usar os próprios pontinhos, como eu sempre falo com vocês, para marcar aonde que eu preciso que ela fique dobradinha. Esses pontinhos são os nossos amiguinhos. Então passa aqui onde estão os pontinhos. Beleza, agora vamos passar ao redor da peça toda. E vamos para a máquina passar uma costurinha de arremate nessa peça aqui. Ó, já apagou, tá vendo? Para fazer a costurinha de arremate nessa peça, você pode usar o calcador de margem, o calcador de zíper ou o calcador normal, tá? Eu vou usar aqui o calcador normal e vou posicionar a agulha toda para a direita. E o ponto 3,5. Só para mostrar para vocês uma outra opção na hora de dar, né, o pontinho de arremate. E aí você vai colocar aqui e vai sempre tentando manter o padrão aqui, ó, da margem do calcador, tá? Então aqui eu tô começando por onde tá a fitinha, porque eu acho que justifica ter um retrocesso em cima. E aí a gente vai. Pode até colocar o dedo aqui, ó, e ir empurrando a sua peça, tá? Que aí ela não vai passar do seu dedo, mas também você vai conseguir empurrando ela. Tá vendo? Funciona bem. Aqui dá uma empurrada para ajudar, só para entrar. E um retrocesso no início aqui. Ok. Agora vamos tirar os alfinetinhos e cortar o excesso, esse excesso de linha que tá aqui, que é do início e do final da peça. Pronto, a peça tá pronta, prontinha para colocar o seu garfinho ali, sua faca, dar aquela enroladinha básica e o nozinho. E aí, você gostou dessa peça? Eu acho ela uma peça muito legal, ó. Tá vendo? Você coloca o garfo, faca, pode já vender com guardanapo de tecido, né? Que é só cortar um quadrado e fazer a bainha. Ela fica amassadinha, é normal, porque a pessoa vai amassar de qualquer forma para colocar na bolsa. Mas ela protege os talheres, né? Protege a bolsa. É um produto
que acompanha essa linha de tendências ecológicas aí que a gente está vendo acontecendo no mundo, e também acompanha a tendência fitness, né? Que o pessoal que tem uma alimentação diferenciada, quer preparar a própria comida para comer no trabalho, e eles vão ter um acessório, né? Uma peça que vai ajudar eles nesse processo que eles estão vivendo. Então acho que é muito legal, uma peça ótima, e você pode retirar essa parte, né, da tira, e ele pode virar um jogo americano de mesa normal. Você pode plastificar essa parte aqui de cima, onde tem o bolso, e oferecer para as mamães que têm bebês, né, ou até mesmo fazer uma capa de plástico para poder colocar aqui por cima, porque a mãe vai só passar um paninho, vai limpar, e ela vai estar com o jogo americano da mesa todo igual, né, mas com o do bebê ou da criança protegida. E assim, né, cada cor que você faz vai atrair um tipo de cliente. Então você tem muitas possibilidades com uma peça só que eu ensinei aqui pra você. Então espero que você tenha gostado. Eu acho essa peça ótima. Eu vou deixar essas aulas aqui da Semana da Costura Criativa Descomplicada disponíveis para você até domingo. Até domingo, meia-noite, essas aulas vão ficar disponíveis. Então aproveita para assistir e costurar enquanto você tem a oportunidade. E por que eu vou deixar essas aulas disponíveis só até domingo? Porque essas aulas fazem parte da Academia de Costura Criativa, que é uma plataforma paga onde as minhas alunas têm acesso, e nessa plataforma eu ensino costura para as pessoas que desejam agilizar a produção fazendo peças que são descomplicadas, práticas e muito vendáveis. Eu vou falar mais sobre a Academia de Costura Criativa nos próximos vídeos, então é só você acompanhar que você vai ter mais informações. Eu espero que você tenha gostado da aula de hoje. Comenta aqui embaixo, né, o que você tá achando da Semana da Costura Criativa Descomplicada. Eu prometo que eu vou fazer o possível para responder todo mundo. Não esquece de enviar esse link para aquela sua amiga que gosta de costura e está precisando de uma renda extra ou de aumentar a renda no ateliê dela. Eu tenho certeza que essas aulas vão ajudar de alguma forma. Se você ainda não faz parte do meu grupo do Telegram, essa é a hora. Lá nesse grupo eu vou te contar o que acontece. Eu coloco tutoriais de costura, coloco algumas aulas extras, às vezes as pessoas fazem alguma pergunta e eu aproveito já para gravar um vídeo rápido, né, mostrando como fazer. Tem meninas que têm muita disposição em ajudar, então muitas vezes quando eu vou responder, alguém já respondeu, né, com a intenção de ajudar e assim, cooperar uma com a outra mesmo. Então é uma comunidade no Telegram de costura criativa e você pode fazer parte. É gratuita, é só procurar o link aqui embaixo e aproveitar para fazer parte. Para você ter uma ideia, quando eu lancei essa Semana da Costura Criativa Descomplicada, o pessoal de lá ficou sabendo primeiro. Então é uma chance de você também estar sabendo de tudo antes de todo mundo, tá bom? Então faça parte, eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Um beijo pra você e até o próximo vídeo.